O Liberdade de Opinião vai agora a Brasília. Nós vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, boa sexta, hein? Olá, vamos à nossa conversa de hoje, então, Colombo. Vamos lá, Alexandre. Nosso primeiro assunto é a operação que ocorre nesta manhã no Rio de Janeiro. O secretário estadual de Educação do Estado, Pedro Fernandes, que concorreu às últimas eleições para governador, foi preso nesta manhã. Vai ficar em casa, preso, mas em casa, porque quando os policiais chegaram, ele apresentou um exame positivo de Covid-19. A investigação contra ele é a seguinte: desvios em contratos de assistência social. Ele ocupou essa Secretaria da Assistência Social durante os governos Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Também há um mandado de prisão contra a ex-deputada Cristiane Brasil. Ela ainda não foi encontrada pela polícia, mas os advogados disseram que ela vai se entregar aos policiais fluminenses ainda hoje, sexta-feira. Alexandre, nós temos visto e comentado aqui no Liberdade de Opinião uma sequência incrível de operações no Rio de Janeiro, né? Das mais diversas formas, né? Num dia, a Polícia Federal amanhece na residência oficial do governador, agora afastado, Wilson Witzel, vai ao escritório de advocacia da mulher dele, prende o secretário de saúde, vai ao gabinete do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, prende o celular dele, um negócio, né, que a gente vê de maneira raríssima, né? Muito grave, né? Um prefeito ter um celular apreendido, aconteceu também. Enfim, a gente poderia passar aqui muito tempo falando sobre o que acontece no Rio. Ordem de busca e apreensão na casa do Eduardo Paes, que já foi prefeito 2 vezes do Rio, é pré-candidato. Agora, mandado de prisão contra a Cristiane Brasil, que também é pré-candidata à prefeitura no Rio de Janeiro. Respeitando as denúncias e especificidades de cada caso, Alexandre, que panorama terrível esse do Rio, não? Olha, eu estava lembrando, enquanto você falava, eu estava lembrando de um episódio no Palácio Laranjeiras, nos anos 60. Governo Castelo Branco, reunião ministerial, e discutia-se essa questão do Rio de Janeiro, política e corrupção. E como resolver isso, perguntaram. Se não me engano, foi Juarez Távora que disse, mas é uma questão cultural. Aí terminou a reunião, o Geisel, que era chefe do gabinete militar de Castelo, entrou no elevador, furioso, jogou a pasta no chão e disse, cultural, então não vai resolver nunca. Pois é. E a gente está vendo aí esse monte de gente envolvida. O Ministério Público calcula nessa última operação aí de desvios na área social, com essas entidades aí que são adaptadas para fazer negócio, para prestar serviços públicos, 117 milhões, né? E um monte de gente. Então, é complicado, né? É complicado. E agora eu fiquei sabendo aí, né, que tem outro tipo de habeas corpus, é o atestado de Covid-19. Eu estou em casa, vocês não podem me levar, olha aqui, que eu pego em todo mundo. O pior é que a corrupção tem mais poder de contaminação do que o coronavírus, né? É incrível. É um mal maior porque permanece no Brasil por muitos e muitos anos e ainda não encontramos a vacina apropriada, embora haja esse tipo de operação, né? Que está cada vez mais frequente, demonstrando que, ao contrário do que se disse, quero se enfraquecer o combate à corrupção, não. Está todo mundo ativo aí. Parabéns ao Ministério Público e à polícia que realiza. Falar em polícia, tem até um delegado da Polícia Civil aí envolvido. Foi lá num shopping da Barra, fez uma limpeza no material, né? Ou seja, acabou enquadrado no crime de bloquear investigações, bloquear o acesso da justiça. Agora, Alexandre, tanto o pré-candidato Eduardo Paes quanto o prefeito Marcelo Crivella, que é pré-candidato à reeleição, contra a pré-candidata Cristiane Brasil, dizem o seguinte: olha, é tudo muito estranho, porque são denúncias que vêm lá de trás,
O caso do ex-prefeito Eduardo Paes, por exemplo, diz que a denúncia se refere ao último mandato dele, ou seja, houve um intervalo de 4 anos entre o término do mandato dele e este período agora da eleição. São denúncias recuperadas agora para tentar desestabilizar esse processo eleitoral de alguma forma, com interesse de algum outro organismo que a gente não sabe exatamente qual é. Eles sugerem, por exemplo, que o Ministério Público poderia ter algum interesse em favorecer ou não determinada candidatura, que uma denúncia venha à tona em um determinado momento para favorecer ou não determinada candidatura. Isso é um argumento que deve ser levado em consideração, Alexandre? Eu não sei, eu não acredito muito em teorias de conspiração, né? As coisas às vezes são mais simples. Vamos fazer agora, porque depois eles vão estar com proteção aí da lei, né? Lá pelas tantas, o candidato já não pode mais ser preso, não pode ser mais investigado, então vamos fazer agora. E de novo, é aquela velha questão, né? Como é que fica o eleitor diante disso, né? Quem o eleitor vai escolher se estiver todo mundo envolvido em algum tipo de investigação? É complicado porque eu acho que os partidos políticos é que são responsáveis pelas escolhas de suas listas de candidatos. E, enfim, está aí nas mãos e no colo do eleitor fluminense ter que decidir diante de uma situação dessas. Aqui, como eu falei em cultura lá atrás, ele parece já estar acostumado. Ontem, aí em Brasília, Alexandre, o ministro Luiz Fux tomou posse como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A vice, pelos próximos 2 anos, será a ministra Rosa Weber. E nós separamos aqui um trecho do discurso de posse em que o ministro Luiz Fux disse que não vai permitir nenhuma espécie de retrocesso, de recuo no combate à corrupção. E citou a importância, na avaliação dele, que o Supremo teve para sustentar a Operação Lava Jato desde 2014. Vamos ouvi-lo. Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção. Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos, em razão das exitosas operações de combate à corrupção, todas autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como ocorreu no Mensalão e com a Operação Lava Jato. Alexandre, houve uma espécie de separação de 2 campos dos ministros do Supremo Tribunal Federal desde o início da Lava Jato, né? Aqueles considerados, não sei se pejorativamente, mas punitivistas, né? E os garantistas. E o ministro Luiz Fux era um daqueles que manifestava posições mais favoráveis a decisões tomadas em Curitiba, depois em instâncias superiores, no âmbito da Operação Lava Jato. Agora, sob a gestão do ministro Luiz Fux, a Lava Jato terá um anteparo maior do que teve até agora, especialmente durante a gestão do ministro Toffoli, aí em Brasília? Eu ouvi todo o discurso ontem do ministro Fux. Isso é produto, sabe de quê? Experiência. Experiência. Ele é o único, pasmem, ele é 1/11 de juiz de direito de carreira do Supremo. Outros, há juízes do trabalho, né? Há promotores, há advogados, mas ele foi advogado, foi promotor em 6 ou 7 comarcas do interior do Fluminense, foi juiz de direito em Duque de Caxias, em Niterói, no Rio de Janeiro, Petrópolis. Tem experiência. Acabou desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foi indicado por Fernando Henrique para o Superior Tribunal de Justiça. Indicado por Dilma para o Supremo. Então, o ecletismo desse homem é ímpar dentro dos 11 do Supremo, né? E ainda teve tempo para se tornar faixa preta em jiu-jitsu, né? Para compor música na guitarra. Pois é, e esse homem tem experiência de vida, sim, e sabe que tem que combater a corrupção, senão a corrupção acaba com a gente, como a saúva, né? Ou a gente acaba com a saúva, ou a saúva da corrupção acaba com o Brasil.
Nós separamos um outro trecho aqui do discurso em que o ministro Fux critica duramente a chamada judicialização da política. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, os poderes legislativo e executivo, devem resolver interna corporis seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. A judicialização da política, outros dizem que a politização da justiça, não é, Alexandre? Outro dia mesmo você lembrou aqui que há muitos partidos políticos que, quando termina uma votação no Congresso Nacional, correm ao Supremo Tribunal para contestar o resultado no Congresso, que não lhes foi favorável ali naquele momento. É possível ajustar esses ponteiros, Alexandre? Se prevalecer a vontade do atual presidente Supremo, sim. O ativismo do Judiciário se manifestou muito no Supremo, a ponto de os ministros Barroso e Fachin expressarem opiniões sobre pessoas que eles vão julgar lá no Tribunal Eleitoral, como é o caso do presidente da República. Mas eu ainda tenho aqui, essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o STF, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade do tribunal. Protagonismo destrutivo, portanto. Aí ele diz, olha, harmonia e independência entre poderes, está aqui na fala dele. A necessária deferência aos demais poderes no âmbito de suas competências. Não, sapateiro, não vaza além da sandália, né? O Supremo Tribunal Federal, diz ele, não detém o monopólio das respostas, nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis seus próprios conflitos e arcar com suas consequências políticas de suas próprias decisões. Será que entenderam ou o Fux vai ter que desenhar para alguns ministros da Suprema Corte? Agora, eu não queria deixar passar esse registro de Fux sem falar no ponto altíssimo de emoção desse discurso. Me emocionou também ao ver e ao ouvir, né? Como a gente sabe, a família dele é família de refugiados judeus que saíram da Romênia, que estava tomada pelo Hitler, pelo nazismo, que inclusive teve que ceder soldados para ocupar a União Soviética, né? Vieram para o Brasil. Aí ele era advogado, no início da carreira dele, era advogado da Shell, a gente sabe, e foi convidado para trabalhar no exterior, para ir embora do Brasil, fazer carreira lá fora, uma carreira brilhante, recebendo em dinheiro mais estável, né? 1977. Aí ele contou ontem, com lágrimas nos olhos, que o pai dele, o seu Mendel, disse para ele, meu filho, você não vai sair do Brasil. Você tem que devolver a esse país, vamos dar as palavras corretíssimas aqui, né? Você tem que devolver para o Brasil tudo que esse país fez pela nossa família. Ou seja, ele próprio estudou no Pedro II, de graça, estudou na Universidade do Brasil, de graça, né? Estudou Direito e ficou no Brasil. Foi um momento em que ele precisou tomar água, suar o nariz, né? Enxugar lágrimas. E aí outra coisa que eu queria registrar é que com o crucifixo atrás dele, e está lá no plenário do Supremo, o crucifixo, símbolo cristão, ele diz, eu sei que o Estado é laico, mas, né, concito a todos que lavem as mãos para que seguremos nas mãos de Deus, para que nos conduza ao caminho da luz, do amor, ao bem ao próximo, à divindade da justiça. Que Deus me proteja, e aí disse em hebraico, pegando lá do Antigo Testamento, Baruch Hashem, que Deus seja louvado. Na véspera, ali naquela mesma mesa, o presidente da República, que estava ao lado dele, junto com os presidentes da Câmara e do Senado, na véspera, o presidente da República fez um pedido semelhante com aquele crucifixo ao lado. Peço a Deus que me ilumine quando eu tiver que substituir, que indicar o substituto de Celso de Mello, que está se aposentando. Então,
foi um momento de emoções no Estado laico, né? Mas ele fez a ressalva, né? O Estado é laico, mas o coração da gente não. Já que estamos falando sobre este assunto, Estado laico, religião, eu queria trazer um outro assunto aqui para o Liberdade de Opinião, Alexandre. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou de um evento no Palácio do Planalto para o lançamento do projeto de Educação em Saúde para tratar de prevenção ao suicídio, gravidez na adolescência, consumo de drogas e combate à violência. E durante esse evento, o ministro disse o seguinte, abre aspas, sem Deus, os jovens se tornam zumbis existenciais. Não há mais juventude que acredite nas coisas como Deus, política, religião e família. Essa foi a declaração do ministro Milton Ribeiro, que é pastor, ele é do litoral aqui de São Paulo, né? Qual é a sua avaliação sobre o que disse o ministro da Educação, essa questão de referência religiosa, se isso deve ou não ser tratado pelo ministro da Educação num Estado laico, Alexandre? Pois é, foi tratado pelo presidente da República, foi tratado pelo presidente do Supremo, mas não pode ser tratado pelo ministro da Educação, né? O meu artigo, por coincidência, desta semana, trata da pregação da divisão, jogando brasileiros contra brasileiros. E uma das coisas que eu digo é que procuram diminuir, procuram trazer preconceitos contra a religião, porque sabem que a religião é um fator, é um fator de fortaleza para a pessoa que não é um tronco, né? Muitas vezes a pessoa é um tronco com casca grossa, com raízes profundas, e se basta, tem seus valores, se basta, né? Mas há pessoas também que são um caule, né? Fraco, que quase não tem raiz e que precisa da estaca da religião para quando vier o vento trazendo o pó da cocaína, a fumaça da maconha, o álcool, né? que não vire, que não se curve ante isso. Eu pergunto, gente, entrem numa roda de pais de adolescentes e puxem o assunto álcool ou qualquer outra droga. Puxem o assunto para ver o quanto isso está ferindo as famílias, acabando com as famílias, né? Fraccionando famílias. E aí a gente vê a droga na escola, o álcool, escola, faculdade, e aí isso tem que preocupar o ministro da Educação, óbvio, porque a religião dá valores e que fazem com que a pessoa... Tem religião aí que até proíbe o uso de bebida alcoólica, né? Então, acho que sim, que a religião é necessária para aqueles que não são o tronco com raízes bem fincadas e de casca grossa. Eu acho que o ministro da Educação falou com oportunidade de um problema que todos os pais de adolescentes sentem. Agora, é uma linha tênue, né, Alexandre, entre não misturar as coisas, né? Que o que deve ser aplicado na escola, o que deve fazer com que as nossas crianças e jovens sejam pessoas melhores, o material que elas devem aprender do ponto de vista da língua portuguesa, da matemática, da interpretação de texto, com a tentativa de um governo de difundir algo que tem muito de uma questão particular, né? Individual, familiar, né? Qual é a tentativa? De difundir, eventualmente, a necessidade da religião entre pessoas que não necessariamente entendam que a religião é algo necessário para elas individualmente, né? Ou seja, para que essa não seja uma postura de governo, mas sim uma postura individual de cada família, enfim, de cada indivíduo, né? Não há mais juventude que acredite nas coisas como Deus, política, religião e família. Eu não entendi como é que a gente pode misturar, né? Eu acho que valores de família, valores religiosos para quem segue religiões, valores políticos, valores éticos, né? Tem coisa que a gente aprende em casa, e isso a gente aprende em casa e vai para uma escola confessional ou para uma escola não confessional. Na escola pública não existe aula de religião, né? Embora existam aulas de ideologias, né? Ideologias pode, religião não pode, né? Aliás, religião é uma ideologia. Então é aquilo que eu disse lá no meu artigo, né? Há um preconceito difundido, principalmente na mídia, né? Para enfraquecer a religião,
porque sem religião um povo pode se enfraquecer também.